Seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Recebam a paz do Senhor todos vocês que estão aqui comigo. Não se esqueça de você deixar um like aí, você curtir, ou também de você, tá seguindo esse canal se você gosta da palavra, da forma qual eu vou tentar aqui ensinar, da qual eu vou tentar aqui deixar uma reflexão a vocês. Se você gostar, se inscreva nesse canal, compartilhe com um amigo, com algum familiar que precisa, tá? Esse programa é o programa que eu gosto de dar o nome de devocional. Então hoje nós vamos ter um devocional. E o tema desse devocional de hoje, eu quero colocar um tema sobre tempo de amadurecer. E com esse tema nós vamos trabalhar aqui 2 versículos da Bíblia Sagrada. Então fique comigo até o final. Quero aqui trazer a vocês que existem ciclos da vida. E esses ciclos todo o ser humano ele passa. E esses ciclos a gente precisa romper. Eu quero trazer para você entender quais são esses ciclos que nós temos. Nós temos o ciclo da infância, nós temos o ciclo da adolescência, nós temos o ciclo da idade adulta e temos também o ciclo da velhice. E todos esses ciclos, eles são divididos. Se você estudar e buscar, fazer, dar um Google aí, você vai entender e vai compreender isso que eu vou falar aqui. Cada um, desses ciclos, ele ocorre, diferentemente aí de cada pessoa, ou seja, cada caso é o seu caso. Cada um, eles rompem esses ciclos com mais facilidades, uns têm um pouco mais de dificuldade. Mas o dado que eu vou trazer aqui, ele acontece com todo mundo, que são dados de idade. Então, de 0 a 11 anos é considerado a fase da criança, e de 12 anos até os 20 anos são considerado a idade da adolescência, ou seja, juventude. Dos 21 anos até os 65 anos é considerado a idade adulta. E dos 65 ali, 66 anos em diante já é considerado a idade da velhice, a idade dos mais maduros. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que pela idade a gente se enquadra em algum ciclo que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando. Eu, por exemplo, tenho 30 anos, então eu já me enquadro ali na fase adulta, isso considerando por idade, Só que aí fica fácil da gente se enquadrar, na verdade fica fácil da gente se localizar em qual ciclo nós estamos. Só que aí quando a gente começa a entrar pelo comportamento ou pela disciplina, começa a ficar um pouco difícil. Porque se nós for aqui dividir o comportamento, isso dado pela biologia, por psicólogos, se nós for dividir aqui esses comportamentos dados por eles, a gente vai começar a entrar um pouco mais fundo e entender um pouco mais como a gente está sendo, se a gente está realmente amadurecendo. E quando eu olho para a criança, quem é pai, quem tem criança na família vai entender o que eu vou dizer, Porque criança, ela tem comportamento de criança, na verdade, criança são criança. E criança tem alguns comportamentos que eu quero trazer aqui para essa reflexão. Um comportamento de uma criança. Criança, ela é agressiva. Isso a gente vê. Eu tenho 2 filhos, são os 2 crianças, olhando por essa base de idade. Um tem 5 anos e a outra tem 9 anos, vai fazer 10. E criança é agressiva. E às vezes eles têm alguns comportamentos agressivos, Às vezes chega alguma informação da escola que o meu filho foi agressivo com alguém, ou que às vezes também, com algum amiguinho, ou às vezes até algum amiguinho também foi agressivo com o meu filho. E a gente aqui, claramente, depende do caso, a gente entende que é um comportamento de criança. Criança não sabe resolver problema. Criança, muitas das crianças não sabe nem falar que está com fome, Tem até um ditado que quem não chora não mama, porque a criança ela aprende a pedir, o mamar, ela aprende a falar que está com fome chorando. Então a criança ela é agressiva, a criança ela é indisciplinada. E toda criança indisciplinada, ela tem alguns comportamentos dentro dessa indisciplina, que seria a birra, o choro, o espernear e o gritar. Então todos esses comportamentos estão ligados à indisciplina da criança. E criança tem esses comportamentos de fazer birra, de chorar à toa, de espernear, de gritar. E criança também, ela tem comportamento de mentira,
Criança às vezes mente, aumenta uma história ou diminui, não conta a verdade. Criança é preguiçosa, as crianças tendem a ser um pouco mais preguiçosas. As crianças não sabem ouvir não. Crianças têm dificuldade em ouvir não. E quando elas ouvem esse não, acontece a birra, acontece o choro, acontece o espernear, vem o gritar. Ou seja, quando elas ouvem a palavra não, entra em disciplina na criança. Se ela for uma criança disciplinada, ela vai entender ali um pouco, né? Mas se ela não for, ela vai começar a gritar, ela vai começar a espernear. Criança também não assume o que faz. Criança, ela muito rara uma criança que assume o que ela fez. Então, isso daqui é um comportamento de uma criança. A gente espera isso daqui de uma criança, não é verdade? Eu, pelo menos, quando eu olho para os meus filhos, eu espero isso deles. Quando tem algum comportamento que sai fora da curva, eu falo para minha esposa, mas eles são crianças. Claro que com toda a disciplina, com toda a sabedoria, a gente vai ali moldando, né? Vai ali criando a personalidade deles, mas eles são crianças. E a gente espera esses comportamentos de algumas crianças. E tem alguns, até mais comportamentos, se a gente fosse mais a fundo, a gente conseguiria encontrar, né? Só que aí também entra a juventude, que já entra dos 12 anos ali até os 20. Isso é chamado adolescência, juventude. E os jovens também têm os seus comportamentos, que já é praticamente natural da juventude. A gente consegue identificar, né, nessa juventude, nesses jovens, a impulsividade. Jovens são impulsivos, porque eles tomam atitudes no momento. Eu faço parte de um ministério, de uma igreja, e às vezes nós ouvimos relatos de pais dizendo que um filho dele fez isso, fez aquilo sem pedir permissão. Que o filho dele foi para tal lugar, demorou para chegar em casa, porque jovens, eles são impulsivos, né? E por eles serem impulsivos, eles também não conseguem controlar o risco, porque jovens, ele também não se preocupa com risco. Jovens, eles são impulsivos e eles não calculam o risco dessas pulsões que eles estão, né, trazendo à tona. Eles não calculam como que vai ser como que vai ser o mês que vem, como que vai ser daqui a um ano, como que eu vou estar daqui 5 anos. Jovem jamais, é muito difícil você achar um jovem que já está com essa mentalidade. E se tiver aí, parabéns para você, né? Jovem, eles são desarrumados. Os jovens, eles são desorganizados. Só quem tem jovem, adolescente em casa vai saber. Ou só quem já foi um jovem e hoje faz aquele análise, né, na vida e vê que os jovens são desarrumados, são bagunceiros, deixa tudo jogado, é sapato, é roupa, não se organiza para nada, não se programa, não se planeja para nada. Os jovens são desorganizados. E jovem também ama e gosta de uma discussão. O jovem, olha gente, eu já fui líder de jovens e eles têm argumento. Tem uns aí que tem tanto argumento, que sabe debater, sabe conversar, e jovens amam discutir. Tem alguns que gostam de discutir para aprender a palavra ali, começa a fazer tantas perguntas que vira uma discussão profunda, mas tem uns que gostam de discutir para contenda, para briga mesmo. Não pode ver uma briguinha aí na rua, né? Muitos colégios aí que às vezes a gente passa na frente, tem jovens ali brigando, debatendo, porque jovens, eles gostam de discussão. E jovens também, eles são influenciados pelos outros, pelos amigos, não é verdade? Eu já fui jovem e eu me lembro quando eu queria um sapato, porque eu vi lá na escola, né, um tênis, melhor dizendo, eu vi lá na escola um tênis, um menino usando, e eu queria porque queria aquele tênis. Só que fugia dos padrões que a minha mãe poderia me dar, porque era um valor muito excessivo. E ali, depois do que eu arrumei um trabalho com 16 anos, aí sim eu consegui comprar. Não fui logo, já comprei logo 2 desse par de tênis que eu queria muito. Por quê? Porque eu vi alguém usando e eu também queria usar. Então, jovem, eles são influenciados. E nessa época que nós estamos, da era digital, das mídias digitais, ainda é muito pior. Porque os jovens estão sempre se comparando com os outros jovens, com outras realidades. Na verdade, hoje em dia a gente que tem, né, quem sabe um poder executivo menor, se conecta com pessoas que têm uma classe muito maior do que a gente, e aí a gente consegue ficar aí
sendo influenciado por eles, querendo ter o mesmo padrão de vida de uma pessoa, quem sabe, mais carente, de uma pessoa, quem sabe, mais tranquila. A internet faz isso com a gente, mexe com os jovens, mexe com os adolescentes, quer ter o celular da moda, quer ter a roupa da moda, às vezes nem tem condição, mas ele quer, porque ele é influenciado pelos amigos. Então, esses comportamentos aqui, da criança e dos adolescentes, são coisas que nós esperamos deles, né? A gente espera de um jovem ele ser impossível, ele não medir o risco e muito mais. Tem jovens que são rebeldes, não respeita pai e mãe, não respeita os mais velhos. A gente poderia colocar aqui inúmeros comportamentos que eles têm, né? Então a gente espera isso deles, a gente espera isso de uma criança. Mas e de um adulto? Você já se encontrou com algum adulto que tem esses comportamentos? Adultos que têm comportamento de criança, adultos que têm comportamento de adolescente, de jovem, já se encontrou? Então essa mensagem é para você. Então essa reflexão, esse devocional diário aqui é para você. Então fique até o final, porque agora nós vamos entrar na base bíblica. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz: quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, eu pensava como criança. Agora que eu sou adulto, eu parei de agir como criança. Então, esse texto bíblico nos ampara muito nesse tema que nós estamos abordando aqui nesse devocional. Porque é um tempo de amadurecer. Então, quando a gente é criança, a gente fala como criança, a gente sente como criança, a gente pensa como criança, a gente tem ações como criança, a gente tem comportamentos de criança. Mas agora Paulo está dizendo que agora ele é adulto. E quando ele se torna um adulto, ele para de agir como uma criança. Então a gente precisa parar de agir como criança. A gente precisa amadurecer. Você que é adulto, nós precisamos amadurecer. Então a gente consegue ver até aqui que tem muitos adultos assim. Adultos que tentam conseguir as coisas chorando. Parece da criança. Adultos que fazem birras para conseguir algo. Adultos que são agressivos. E isso a gente espera de um comportamento de uma criança. Porque a criança ainda não sabe resolver as suas adversidades diárias. As crianças às vezes resolvem na agressão, na briga. O jovem resolve na discussão, fica discutindo, fica brigando. Os jovens são desarrumados. E tem adultos que são assim até hoje, desorganizados. Não conseguem organizar o seu guarda-roupa, não conseguem organizar coisas básicas. Adultos que têm comportamentos de crianças, que são agressivos, não medem o risco das suas ações. Adultos que são influenciados pelos outros. Adultos que não sabem ouvir a palavra não. Adultos que não assumem o que fazem. Ou seja, são adultos que não romperam os ciclos da vida. São adultos que ainda permanecem na sua fase da infância, da adolescência. Ele só está amadurecendo em idade, ele só está ganhando idade, mas amadurecimento, rompendo os seus ciclos, não estamos. Às vezes, a gente se enquadra muito nisso, e é muito verdade. E é muita realidade nossa. Porque a nossa vida diante dessa terra é tendo contato com pessoas. E a gente tem inúmeros contatos com pessoas, com homens, já homens barbudos, pais de família, ou até mesmo mulheres, já mães, mas que ainda não romperam as suas fases, os seus comportamentos, as suas ações, os seus modos. Ainda consegue resolver tudo brigando, ainda consegue resolver tudo gritando, ainda tenta resolver batendo, agredindo, ainda tenta tomar alguma atitude sem medir o risco, sem entender, calma aí, mas se eu fizer isso aqui hoje, como é que vai ser isso mês que vem? Se eu fizer isso aqui hoje, como é que vai estar o ano que vem? Não faz uma programação. Adultos que até hoje são desarrumados, desorganizados. E a gente também consegue aqui achar uma outra base em Hebreus capítulo 5, versículo 11, que diz até o versículo 14, do qual muito temos que dizer,
de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes no ouvir. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar qual seja os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos hábitos, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esse verso traz para a gente uma mesma conclusão com o que nós lemos em Coríntios, porque aqui a gente consegue identificar a característica agora de um menino espiritual. Eu disse para você até aqui umas características do ser humano, comportamentos que o ser humano tem nos ciclos da sua vida. Mas eu pego essa base de versículo e nós conseguimos ver que também existem meninos espirituais que não amadurecem, que não rompem os ciclos da sua vida. E nesses versículos que lemos, a gente consegue achar dois comportamentos de menino espiritual. E o primeiro é negligente no ouvir e inabilidade com a palavra. Com base nesses versos, nós conseguimos ver que um menino espiritualmente dizendo é aquele que ele é negligente no ouvir e ele também tem inabilidade com a palavra. São dois comportamentos que nós achamos nesses versículos que nós lemos. Que nós vemos que a pessoa que é negligente, a pessoa que não gosta de ouvir, que não gosta de sentar para aprender, a pessoa que é rebelde no ouvir, ela é considerada como menino. A pessoa que não tem habilidade com a palavra, que não prepara a palavra, que não prepara a sua espada para usá-la, ela também é considerada um menino, uma menina espiritualmente dizendo. É o que o escritor está dizendo para aquele povo. Vocês têm professado ser cristão o tempo suficiente para se tornar mestre, mas por causa da sua preguiça e negligência, deverão aprender uma segunda vez as simples doutrinas de Cristo. Vocês não cresceram em nada, ainda são bebês e não estão experimentados. Então, esses versículos estão comparando, e eu quero trazer uma comparação. Às vezes você tem 15 anos, 20 anos de crente, e às vezes achamos que porque temos tanto tempo de crente já somos maduros. Mas de acordo com esse versículo que lemos, a gente consegue identificar uma chamada de atenção para esses crentes velhos. Velhos que eu estou dizendo em tempo, em idade, 20 anos de cristão, que já se converteram, que aceitaram a palavra, o evangelho no seu coração. E ele está dizendo que o tempo que eles têm de cristão, que o tempo que eles aceitaram o evangelho, a palavra, já era para eles serem mestres, estar ensinando, exercendo o ministério. Mas por eles serem preguiçosos e ser negligentes e não ter a sua habilidade na palavra, eles precisariam aprender tudo de novo as doutrinas de Cristo. Então você que às vezes está aí achando que porque tem 15, 20, 30, 40 anos de crente, de cristão, que aceitou o evangelho. Mas se você ainda não professa nada, se você ainda não tem habilidade, se você ainda é um negligente no ouvir, você vai ter que precisar voltar tudo de novo para aprender. É o que o escritor está dizendo. E nesse mesmo versículo a gente consegue achar dois comportamentos de uma pessoa que é madura espiritual. Ela tem a capacidade de ser instruída e ela tem a capacidade de discernir. Então, pessoas maduras espiritualmente, com base nisso que nós estamos aqui nesse contexto, a gente consegue entender que ela é uma pessoa que ela tem capacidade na instrução e ela tem capacidade em discernir. Então, para você ser uma pessoa espiritual madura, você precisa ter capacidade em instrução. Você precisa ter capacidade em discernir. Você precisa ser instruído na hora que você precisa e também, quem sabe, instruir no momento que Deus quiser te usar.
Você precisa também discernir aquilo que é falado. Você precisa discernir aquilo que você ouve. Você precisa discernir aquilo que você está falando. Você precisa discernir aquilo que você está aprendendo. Você tem um filtro dentro de você. A gente nesse dia, nesse devocional, nós temos a oportunidade de decidir se nós vamos romper esses ciclos ou se nós vamos continuar sendo meninos espiritualmente. Se nós vamos preparar as nossas espadas, preparar a palavra de Deus para a gente ser uma pessoa habilidosa com a palavra. Se nós vamos preparar para receber a instrução no momento que precisar. Se nós vamos estar preparados para discernir aquilo que vai ser nos ensinado. Ou se nós vamos continuar sendo criança. Por quê? Porque quando eu era criança, eu falava como criança. Por quê? Porque quando eu era criança, eu sentia como criança. Por quê? Porque quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas agora eu sou um adulto. E eu preciso agora ter atitudes de adulto, falar como um adulto. Eu preciso agora sentir como um adulto, pensar como um adulto. Agora eu preciso romper esses ciclos porque eu já não sou mais criança. Eu preciso ter o meu comportamento como adulto. Eu preciso resolver os meus problemas como um adulto. Eu preciso resolver as minhas adversidades como adulto. Chega de ser criança, tenho um problema no casamento, vou sentar com a minha esposa, vou conversar, eu sou um adulto. Tô com um problema com o vizinho, tô com um problema com, sei lá, um amigo íntimo, tô com um problema no meu trabalho, eu vou sentar, vou conversar. Por quê? Porque eu sou um adulto. Eu não resolvo as coisas brigando, gritando. Eu não resolvo sendo agressivo, porque eu não sou mais criança, agora eu sou um adulto. Eu não sei mais ouvir não, eu sou uma pessoa madura, adulta. Eu sei ouvir não. Então está no tempo da gente romper esse ciclo e a gente começar a tomar atitudes e ter comportamentos de adulto. Tomar os nossos problemas, as nossas adversidades e ser maduros para resolvê-las. De forma madura, de forma adulta. Porque Jesus, meu amigo, e eu encerro aqui, Jesus está procurando uma noiva madura. Jesus não está atrás de uma menina, de uma adolescente, de uma criança espiritual. Ele está atrás de uma noiva. Só que essa noiva precisa ser madura, essa noiva precisa mudar o seu comportamento. E a Bíblia em todo tempo está dando sinais. A todo tempo a Bíblia está nos levando para o comportamento. Precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos amadurecer, precisamos romper. Então que nesse dia você possa entender esse devocional e que ele possa surgir efeito no seu coração. Esse é o meu desejo, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração, na sua vida, e que esse devocional possa surgir efeito em você, nas suas relações, porque o nosso comportamento precisa tomar um amadurecimento. Então, mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, deixa um like, deixa um testemunho, deixa um amém aqui nos comentários. Que a paz e que a prosperidade esteja com você, em nome de Jesus.